Olá, pessoal, bom dia. Poxa, estou muito feliz em estar aqui com vocês. Obrigado aí pelo convite de fazer a palestra de abertura desse evento fantástico. E deixa eu me apresentar rapidamente, né? Meu nome é César Taurion, tenho uma carreira de algumas décadas. Posso destacar que eu fui diretor de novas tecnologias da IBM e atualmente estou na academia como professor convidado de algumas universidades, como a Dom Cabral. Estou no Conselho de Inovação de diversas empresas e também sendo mentor e investidor em algumas startups focadas em inteligência artificial. E por falar em inteligência artificial, experiências práticas vêm desde o final da década de 80, quando eu trabalhei no primeiro projeto nessa área, nos chamados, então, de Expert Systems. Eu queria aqui trocar umas ideias sobre o papel da inteligência artificial na cybersecurity, em cibersegurança. Eu acho que nós temos coisas muito positivas, mas nós também temos alguns riscos. E nada melhor que colocar um pano de fundo para contextualizar todo o conteúdo. Nós estamos numa sociedade digital, né? O mundo está conectado, as pessoas estão se conectando o tempo todo, o ambiente de trabalho é qualquer lugar que a gente esteja, nós temos uma geração digital acostumada a usar a tecnologia, e nós estamos embutindo chips, processadores em todos os objetos. Então, nós estamos cada vez mais automatizando tudo que puder ser automatizado. Isso, por um lado, aumenta a eficiência dos processos, torna as empresas muito mais produtivas, mas aumenta brutalmente a superfície de ataque. E aumentar a superfície de ataque, a vantagem desloca para o atacante. Então, nós temos aí já alguns exemplos claros do que isso está significando. Reparem, apenas o ano passado, um tipo de ataque, que são os resgates, o ransomware, olhando aí os top 10 countries, nós vimos mais de 623 milhões de ataques e o Brasil é o quarto, 33 milhões. Esses registrados, provavelmente tem vários outros que não foram registrados. O impacto disso é, sim, significativo. Imaginem essas empresas quanto tiveram de prejuízo. Empresas grandes, governos, uma prefeitura do Rio ficou uma semana fora do ar, todos os serviços públicos ficaram paralisados. Imaginem você paralisando um banco, paralisando uma empresa de telecom. Não apenas o impacto para a empresa, mas para todo mundo que está envolvido nisso. Uma empresa de logística, afetando toda a cadeia logística. Então, essa é um fato, não é uma probabilidade, é uma realidade que nós temos que enfrentar. E nós vemos agora que, à medida que mais e mais o mundo está digital e a gente está colocando infraestrutura digitalizada, a tecnologia digital passou a ser uma arma de guerra. Nós estamos vendo isso acontecer na Ucrânia, vimos recentemente ataques a diversos países, como a Costa Rica, não está envolvida em nenhuma guerra, mas por alguma razão, talvez política, ficou paralisada vários dias, todos os serviços públicos. Então, imagine o impacto disso na sociedade. Agora, esse é o panorama, estamos no mundo digital. Por outro lado, nós temos aí mais um agravante, que é a inteligência artificial. Vamos falar de inteligência artificial, machine learning, né? Aprendizado de máquina, que tem evoluído significativamente nos últimos 10 anos e nos permite fazer coisas muito interessantes. Todas as áreas, no varejo, na medicina, na logística, no sistema financeiro e assim por diante. Mas, embora nós estejamos preocupados em aderência a regulamentos, por lei geral de proteção de dados, que é muito importantíssimo, mas, por outro lado, nós temos também o outro lado, que pode estar usando essas tecnologias da forma não adequada. Ou seja, não apenas os good guys estão investindo em novas tecnologias, mas bad guys também. Então, esse é o problema que nós temos que ficar antenados. A inteligência artificial nos permite fazer muitas coisas. Hoje eu tenho acesso à computação em nuvem para treinar algoritmos bem sofisticados. Mas um terrorista, um grupo terrorista, ou um grupo organizado do crime também pode fazer isso. Não pensem que o hacker é apenas um indivíduo que não tem o que fazer. Muitas vezes é uma estrutura muito grande. Em rede, ninguém conhece ninguém, mas é uma estrutura em rede que fatura aí algumas dezenas de bilhões de roubos e fraudes digitais. Nós vemos alguns governos, como da própria Coreia do Norte, fazendo ataques digitais extremamente sofisticados.
Então, nós não podemos olhar apenas um guri de 16 anos, mas verdadeiras organizações terroristas, criminosas ou estados fora da lei, usando recursos, poderia ter até uma empresa de fachada, utilizando uma nuvem pública que nós conhecemos para treinar os algoritmos. Esse é o grande desafio que nós temos, não apenas usar a inteligência artificial como nós fazemos, combate à fraude, previsão de ataques, mas também nós podemos sofrer ataques. Como esse recente, já tem uns 2 anos atrás, onde, através de algoritmos, clonou-se a voz de uma pessoa que era conhecida de um gerente de banco, diretor de uma grande corporação. Ele pediu para fazer uma transferência, o gerente do banco reconheceu a voz, era clonado, era obtido de outros áudios. Obviamente, quando você fala uma palavra, são fonemas, né? Então, ele pegou fonemas e repetiu isso, criando essas palavras. Como já tinha feito toda uma engenharia social, sabia do e-mail da pessoa, do gerente, mandou esse e-mail para ele, confirmando. E ele fez a transferência, depois descobriu que era uma fraude. Isso é apenas o primeiro passo, nós podemos ir mais à frente ainda, quando nós não apenas fazemos simulação com áudios fake, mas com imagens fake, sincronizando os movimentos faciais, expressões, com as expressões do som, dos fonemas. Então, nós podemos gerar um caos político, colocando políticos falando coisas que não foram ditas por ele. Nós podemos fazer ataques de engenharia social mais sofisticados, colocando, por exemplo, numa reunião aberta, alguém falando alguma coisa e obtendo alguma informação confidencial, ou fazendo um ataque cibernético bem sofisticado, enganando grande parte das defesas. Então, isso tem que estar no radar de quem está preocupado com cybersecurity. Inteligência artificial tem que ser usada também como, não apenas como uma ferramenta de defesa, mas você tem que se preocupar com a ferramenta de ataque. No caso do deepfake, está tão sofisticado que talvez apenas um outro algoritmo consiga identificar que aquela imagem, aquele vídeo é fake. Talvez a olho humano a gente não consiga fazer. Então, esse é o grande desafio que nós temos, e talvez isso seja a frase final daqui da nossa conversa, que é para instigar vocês a pensarem no tema, que a cybersecurity, a cibersegurança, sim, precisa de profissionais competentes, mas deverá usar inteligência artificial como ferramenta. E se ele fizer isso, vai ser mais eficiente que uma cibersegurança com profissionais competentes, mas que não têm ferramentas adequadas, como a inteligência artificial. Então, pessoal, muito obrigado aí pela atenção, e vocês têm meus contatos, e eu espero que isso desperte o interesse para todo profissional antenado em área ligada à segurança de alguma forma, comece a se preocupar com inteligência artificial. Até uma próxima vez.